Para você entender Mateus capítulo 25, verso de número 14, a parábola dos talentos, você precisa ter em mente o seguinte: essa parábola dos talentos, ela é continuação da parábola das 10 virgens. Jesus está ensinando ali a respeito da vigilância. Então ele usa uma figura completamente comum da época no Oriente Médio, onde damas de honra que preparavam a noiva para encontrar o seu noivo, elas estavam ali prontas, com a sua lamparina acesa, esperando a chegada do noivo, para, junto com a noiva, irem clareando o caminho em direção à casa do noivo. Então, Jesus contando esta parábola, usando essa figura do cotidiano do Oriente Médio, ele ensina o princípio da vigilância. Quando ele chega no verso de número 14, para falar a respeito da parábola dos talentos, ele está trazendo aqui a mesma ideia, a ideia da vigilância. Então perceba, ele começa dizendo que um senhor chama os seus servos e entrega na mão dele os seus bens. Ou seja, ele tem o seu recurso, ele tem o seu patrimônio, ele vai se ausentar do país e vai entregar todo o seu recurso na mão daqueles servos. Vai entregar por um motivo, porque ele sabe que aqueles servos, número 1, são confiáveis, número 2, têm a capacidade de gerar riqueza. Por isso que ele vai entregar na mão daqueles servos, porque ele espera que quando ele voltar, o seu patrimônio, ele tenha crescido, ele tenha dobrado. Então essa é a ideia. Por isso que ele diz, olha, o mesmo princípio, entenda, o mesmo princípio que eu estabeleci para as 10 virgens de estarem preparadas para o noivo, vocês também devem estar em plena vigilância. Porque da mesma forma que eu confiei os meus bens a vocês, eu vou voltar e vou pedir conta. Esses bens, esses recursos, não é de vocês, é meu. Quando eu voltar, eu vou pedir contas. Então, aquele senhor está se comportando como um investidor. O investidor, ele tem um recurso. E ele entrega na mão de pessoas capacitadas para quê? Para multiplicar, para gerar mais riquezas para ele. E ele vai pedir conta. A pessoa que é responsável por multiplicar o seu dinheiro, por multiplicar o seu patrimônio, ela tem que saber o que está fazendo. Então o texto mostra que esses servos tinham capacidade. Por isso que o verso 15 mostra isso. Olha o que diz. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Aí você precisa entender o que é a capacidade. A capacidade é a competência que esses servos têm de pegar aquele recurso e multiplicar. A capacidade também é a experiência em negócios. Um investidor vai pegar a sua grana e vai colocar na mão de alguém que é inexperiente. Então todos eles tinham experiência para negociar. Por isso que ele entrega os seus bens. Capacidade também é sabedoria. Sabedoria para administrar negócios. Então, aqueles servos, eles só receberam aquele recurso porque tinham capacidade para multiplicar aquilo que ganhou. Então, o princípio desta parábola é a vigilância. Tudo aquilo que Deus entregou na minha mão, tudo aquilo que Deus entregou na sua mão, ele vai pedir conta. Por isso, você tem que vigiar. Por isso, você tem que ter a capacidade, a sabedoria para multiplicar todos os talentos. Todos os dons que ele te entregou. Então, tem muita gente que tem dons, que tem talentos, que sabe fazer muitas coisas, mas ela não consegue multiplicar isso para outras pessoas. E Deus confiou. Ele vai pedir conta. E o que é que você tem feito com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? O que é que você tem feito com os talentos, com os dons, com a capacidade que Deus te deu? O que você tem feito? Você não tem transmitido isso para ninguém. Você não tem multiplicado isso na vida de ninguém. Então, perceba um detalhe. Deus confiou a muita gente recursos, não só recursos financeiros, porque você também tem que ter capacidade, inteligência, sabedoria para multiplicar os recursos que vêm para sua mão, financeiramente falando. Você tem que ter capacidade, porque a parábola não é à toa que ela fala a respeito de talento. E talento aqui era uma moeda antiga, valia muito. Então, você precisa entender. Todo recurso que Deus colocou na sua mão, você precisa negociar. Agora eu vou te dar aqui o detalhe para quem ficou até o final. E eu queria que você deixasse nos comentários assim: Arthur, cheguei até o final e peguei a melhor parte do bolo. Eu vou te ensinar agora qual é o princípio financeiro que Jesus está ensinando nessa parábola. Pouca gente pega esse detalhe. Jesus ensina 2 princípios. O primeiro princípio é o seguinte: se você tem capacidade para gerar recurso, você vai negociar. E o que é negociar? É você pegar o recurso que Deus te deu e você montar um negócio, abrir uma empresa, fazer com que aquele valor que veio para sua mão, ele possa multiplicar, ou seja, dobrar. Só consegue dobrar algum recurso se você empreender.
É isso que o texto está ensinando. Aqueles dois homens que recebeu 5 e o que recebeu 2, ele foi negociar. Eles foram empreender. E através do empreendedorismo, você consegue multiplicar os seus bens. Você consegue multiplicar os seus recursos. Agora, o segundo detalhe do texto é esse. Aquele que recebeu 1 talento, o Senhor dar aqui um puxão de orelha nele e diz: você é um mau servo. Você podia ao menos entregar o seu dinheiro aos banqueiros e quando eu voltasse, eu receberia com juros. Sabe o que Jesus está ensinando nessa parábola? Se você não tem capacidade de abrir um negócio, no mínimo, você precisa investir o teu dinheiro em algum lugar que te traga renda passiva, que te traga dinheiro todos os meses. Então, esse princípio é fundamental. Existem duas coisas que você precisa se atentar. A primeira é o negociar, é você empreender. Empreendendo, você vai dobrar o seu patrimônio. Você vai multiplicar o seu recurso. Se você tem 100 reais, você faz 200. Se você tem 1.000, você faz 2.000. Então, é isso que o texto mostra. E a segunda coisa, eu não tenho capacidade, Arthur, para empreender. Eu não sei empreender. Você tem a opção de buscar conhecimento e aprender, ou, se você não quiser isso, você pode pegar o teu dinheiro e colocar em um lugar, bolsa de valores, seja lá onde for, para render, para ganhar juros. Então, fica a dica. Se você não fizer isso, se você não olhar para essa parábola e não entender o que Jesus está falando, você no final será chamado de mau servo, ok? Espero que você tenha entendido o princípio dessa parábola. Se você entendeu, gostou, deixa nos comentários. E também se você não entendeu, eu queria que você também deixasse nos comentários qual é a sua dúvida. E eu vou fazer de tudo para fazer você entender, ok? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E eu te espero no próximo vídeo.